Da nossa pastora, né? Creio que todos me conhecem, me chamo Rui, ter casado com a Nayane, minha esposa Nayane, pai do Felipe e do Caleb, e trabalho com jovens. Amém? Glória a Deus. Queridos, nos últimos dias, Deus tem falado ao meu coração sobre uma necessidade de nós termos uma fé cada vez mais provada pelo Senhor. E essa fé, ela precisa constantemente ser treinada. Eu e você somos capacitados pelo Senhor à medida que nós vamos exercendo essa fé. Veja bem um exemplo de quem começa alguma atividade física, né? Começa correndo lá um percurso de 1 quilômetro, daqui a pouco está correndo 2, 3, 4, 5. Esses dias eu vi um amigo que começou a correr 10. E aí eu olhei lá no aplicativo que eu tinha no tempo de 2018 a 2019, foi um período que eu fiquei correndo e eu olhei lá, eu corria 5, 6 quilômetros por dia. E aí, então, eu falei, poxa, eu tenho saudade desse tempo aí. De voltar a correr, voltar a caminhar dessa... Mas tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos exercitar. E a nossa fé não é diferente. À medida que eu sou provado, a minha fé, ela vai sendo gerada, ela vai sendo acrescida. Sabe, muitas das vezes nós estamos passando por situações essas que eu e você, muitas das vezes, somos... Hoje pela manhã nós falávamos na sala, e às vezes as pessoas falam assim, estou sendo provado. Eu entendo que a igreja do Senhor nos últimos dias, ela vai ser provada, mas muitas das vezes nós estamos vivenciando situações que nós entramos e o Senhor não estava ali. Como assim, Rui? Às vezes a pessoa fala, eu estou desempregada, perdi o emprego, me perseguiram lá. Mas aí quando você vai olhar, aquela pessoa não produzia o que tinha que produzir, chegava atrasado, falava mal do chefe, fazia confusão com todo mundo, dava mau testemunho como cristão. E aí então, ela disse que está sendo perseguida. Estou passando uma prova financeira. Compra aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem. E aí disse que está sendo provada. Mas o fato é que muitas vezes eu e você somos provados pelo Senhor. E a nossa fé, ela precisa ser crescida. O texto que nós vamos ler se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 14. Eu vou estar lendo, não precisa colocar não. Tá bom, Renê? Você que quiser acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Ou então coloca aqui, a partir do 14, que acho que por causa da luz não vai dar deles lerem. Coloca o 14, nós vamos ler a partir do versículo 22 ao 32, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui, você vai acompanhar, pode ser. E é um texto muito conhecido, no qual fala que Jesus anda sobre as águas. O versículo 22, ele começa assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Que cena de filme, né? Você poder ver ali, então, o Senhor andando sobre as águas. Como você e eu não ficaríamos? Você está no meio de uma tempestade, você está no meio de uma forte ventania,
e você vê alguém andando sobre as águas, né? Eu entendo que para mim esse é um dos textos mais, pode ser miraculosos da Bíblia. Alguém caminhando sobre as águas. Eu acredito também que se fosse eu, ficaria com muito medo. Meu Deus, é um fantasma. Meu Deus, que é isso? Em meio à tempestade, em meio à confusão, os discípulos não reconheceram ao Senhor. Mas eu quero trazer alguns textos que traz anteriormente. No capítulo 14 ainda, João Batista estava preso, tem a sua cabeça decapitada, é morto. Os discípulos ficam tristes, falam para o Senhor Jesus. Jesus sai para orar e aí então ele está ensinando no local deserto e a multidão estava ali com ele e a multidão ao término já era tarde. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, já é bom a gente liberar essa galera porque eles estão com fome. Aí Jesus manda os discípulos alimentar e eles falam: nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ora, multiplica, todos comeram e ainda levaram 12 cestos. A Bíblia fala que quase 5.000 homens foram alimentados, sem contar as mulheres e as crianças. E em seguida, então, o Senhor sai para orar e então é isso que acontece. Ele manda os discípulos irem para o outro lado. Sabe, os discípulos tinham acabado de vivenciar algo da parte de Deus. Eles tinham acabado de ver uma multidão ser alimentada, uma multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Toda uma multidão sendo alimentada. E aí eu fico pensando, enquanto eu orava e lia esse texto, eu vi, meu Deus, muitas das vezes eu e você estamos dessa maneira. Nós vivemos de milagre, mas aí, meu Deus, recebi um milagre, eu experimentei o sobrenatural de Deus. Isso acontece muito quando nós temos alguns momentos de oração, quando nós temos um momento no qual nós fazemos um encontro com Deus, ou alguns acampamentos, alguns retiros da igreja, o mover do Espírito Santo de Deus, experiências sobrenaturais. E eu quero abrir aqui um parênteses para que você entenda, e eu tenho falado muito com a juventude, que todos nós, na nossa caminhada cristã, precisamos ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, para que a nossa fé venha a ser firmada, para que realmente eu entenda que eu adoro a um Deus que se faz presente. Eu preciso ter pelo menos uma experiência. E é o seguinte, não é só uma experiência, mas eu não posso, Rui, falar de experiências que eu vivi apenas há 10, 8, 5 anos atrás. Não. Eu preciso ter novas experiências, né? E eu vejo quando algumas pessoas que andam próximos da gente, elas vão testemunhando aquilo que o Senhor vai fazer, né? Nós estamos numa maratona na igreja de tanto casamento nesse ano. E aí, então, nessa maratona também, né? A gente está na maratona também de ser padrinho aí já em 3 casamentos. Glória a Deus por isso, né? E eu louvo a Deus e eu vejo o que Deus está fazendo no meio da juventude. Eu vejo o que Deus está fazendo no meio dessa meninada aí, que eram crianças um dia desses, hoje já são homens, né? Mas o fato é que as pessoas, elas estão amadurecendo, estão tendo experiências com o Senhor, o cuidado do Senhor, e aí é um móvel que o Senhor dá para a casa dessas pessoas, eles ficam alegres, eles vêm em testemunho, é uma pintura no apartamento, é o Deus e aí a gente vê Deus provendo, e aí eu fico olhando e falei, meu Deus, como é que Deus é bom, como Deus é maravilhoso, e essas experiências, elas geram uma fé no nosso coração, fé essa que precisa ser compartilhada, fé essa que precisa ser vivida, e eu vejo como Deus tem provado, e como Deus tem dado experiências para aqueles que têm o buscado, sabe, mas aí muitas das vezes nós acabamos deixando, né, de lado. Nesse primeiro momento nós vemos os discípulos ali, então, no meio de uma tempestade. E aí muitas das vezes eu e você estamos passando por dificuldades. Muitas das vezes eu e você achamos que o Senhor nos deixou sozinho. Talvez seja um problema de saúde, talvez seja a falta de dinheiro. Talvez seja um problema no relacionamento conjugal, talvez a perda do ente querido. E aí a gente acaba achando, poxa, Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. Eu entendo que os discípulos podiam estar ali perguntando, ei, Jesus mandou a gente na frente, mas cadê ele? Olha a tempestade, olha o vento forte. Ele nos abandonou.
Ele nos deixou sozinho aqui, em meio ao problema, em meio à dificuldade, em meio à crise. E aí, então, é que eu e você precisamos ser amadurecidos. Então, semana passada, há uns 3 domingos atrás, eu estava brincando com o Felipe, enquanto a Naine fazia alguma coisa no outro quarto, e ele ia fazer a marmita do Filipinho da semana. E aí, então, tinha que comprar um alho lá, estava faltando um alho. E aí, o Caleb tem 9 anos, eu falei, vai lá no mercado comprar. Aí ele disse, eu vou. Eu falei, vai. E ele nunca tinha ido. Dá uma distância até considerável. E eu falei, vai. Ele falou, eu vou, mas eu não sei pagar. Eu falei, tá aqui o cartão, tu fala Pix, tu fala aproximação débito. Fechou. Então eu vou. E ele se arrumou, trocou de roupa. Eu escutei o portão bater e a bicicleta dele sair. E eu estava com o Felipe, eu corri, então, falei, Nayane, o Caleb já foi, pega aqui o Felipe, eu vou atrás dele. Não achava a chave do carro. E aí eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, meu Deus. E aí eu achei a chave do carro e eu corri atrás daquele menino. Só que eu vi que ele estava indo legal, e então eu comecei a vê-lo de longe. E ele foi indo, parou numa travessia que tinha lá na entrada de um outro condomínio. Ele não teve que atravessar a rua nenhuma. Aí foi. Quando ele chegou na frente do mercado, eu ainda falei, olha, cuidado para não roubarem a sua bicicleta. Ele deixou quase a bike dele dentro do mercado. Mas ele entrou rapidamente, eu estacionei do outro lado, meio com o carro escondido. E aí então fiquei olhando de longe. E ele saiu com a sacola e com a outra mão segurando o cartão e vinha guiando a bicicleta só com a mão. E ele foi indo e eu parando o carro, ele chegava mais longe, e eu parando o carro e ele indo. E aí quando foi chegando perto do condomínio, né, que tem uma entrada para as bicicletas, e o carro viu eu chegando, o porteiro lá já abriu a porta, o portão. Quando ele viu que abriu o portão, ele olhou, viu que era ele, falou, poxa pai, o senhor estava comigo? E aí então, eu e você muitas das vezes ele achou que estava sozinho, ele achou que eu tinha deixado ele nessa aventura, sabe, ele achou que ia correr perigo sozinho. Eu e você precisamos entender isso, que o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos deixou sozinho, o Senhor ele tem um propósito para que eu e você venhamos ser acrescidos de fé, para que eu e você venhamos ter experiências. Mas imagine aí, se você não passa por uma prova, você não pode ser aprovado. Nós temos exemplos aí, a galera que está estudando para concurso, ser mestrado, né? Tem que fazer uma prova. Escola secular só passa se fizer a prova. Mas nós queremos ser acrescidos de fé, e na primeira situação nós reclamamos, achamos que estamos sozinhos, não reconhecemos o Senhor. Os discípulos no segundo momento, então, eles começam a ficar confusos, não conseguem ver o Senhor ali, acham até que é um fantasma, sabe, o Senhor muitas das vezes está operando em nosso meio, trabalhando para que você cresça espiritualmente, e você não consegue reconhecê-lo. Às vezes você acha que o Senhor só vai vir de uma maneira. Às vezes você acha que Deus vai fazer de um jeito, Ele faz de outro. Nós tivemos, eu sei que muitos perderam, né, pessoas na pandemia. E eu louvo a Deus que o Senhor nos preservou. E foi um período que a igreja, né, que nós mudamos, tivemos a transição do prédio. Foi um período que pessoas foram abençoadas financeiramente, que o Senhor abriu portas, que o Senhor... E o Senhor provou a nossa fé ali. Sabe, a gente ficou num momento, meu Deus, será que agora vai dizimar a população toda, parte do mundo? Quantos conhecidos, quantos amigos perdidos nessa pandemia? E se você está aqui é porque o Senhor ainda tem um propósito na sua vida. Creia nisso. Creia que o Senhor preservou você com um propósito, para louvor e glória do nome dEle. Sabe, os discípulos no segundo momento, Pedro, então, ele começa, eu acho muito interessante a história de Pedro, pela ousadia que ele tem. Ele toma a iniciativa. Jesus fala para ele, homem de pequena fé, por que duvidou? E eu fico pensando, que pequena fé é essa de Pedro, ao ponto de ele chegar a caminhar sobre as águas? Esse mesmo Pedro
É o Pedro que nega Jesus 3 vezes. Esse mesmo Pedro, então, fica no momento mais à frente, triste. E quando o Senhor ressuscita, ele fala: olha, mandem chamar os meus discípulos e a Pedro. Porque ele entendia como Pedro estava. Mas o fato é que Pedro foi audacioso. Pedro começou a caminhar sobre as águas. Há um momento na nossa caminhada cristã que nós decidimos ter um encontro com o Senhor. Eu uso uma simplificação para os meninos aos sábados. Olha, você tomar uma decisão ao lado de Jesus é como você subir no ônibus e entender que você vai chegar a um determinado local. Mas você precisa ter uma decisão de entrar nesse ônibus. Talvez esse ônibus fure o pneu, talvez esse ônibus quebre, esse ônibus vai fazer paradas constantes, mas você não pode descer desse ônibus. Sabe, os discípulos estavam ali, Pedro começa então a caminhar sobre as águas, mas aí vem os problemas, vem as dificuldades, vem a falta de dinheiro. Nós temos falado muito, e eu quero falar para você que eu não tenho nada contra os psicólogos, nada contra os coaches da vida, não, cada um na sua função. Eles não podem querer exercer domínio sobre isso daqui, porque sobre isso eles não têm autoridade. Eu não posso aplicar algo de um conhecimento humano na palavra do Senhor. Só que as pessoas hoje em dia, elas querem uma pregação, elas querem um evangelho que diga assim: olha, você vai ganhar um carro novo, venha para Jesus e a sua vida vai ser de boa. Eu creio que se eu abrisse a oportunidade aqui para muitos darem um testemunho de quando aceitaram a Jesus, o que aconteceu na sua vida. E se te venderam esse evangelho fácil, de carro novo, de uma conta abastada, de uma vida sem problemas, eu quero dizer para você, ou aquela história, né? Eu conto ou vocês contam? Não é isso. O principal motivo que o Senhor Jesus morreu numa cruz por mim e por você, era para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. Ele não morreu para que eu e você tivéssemos uma religião, mas sim um contato, uma conexão com o Pai. E quando falamos religião, no termo, original, fala que é um religar. Ele religou, ele fez uma conexão daquilo que havia se rompido. Mas aí é que a gente começa então a caminhar com Jesus, assim como Pedro começa a caminhar sobre as águas. Só que no momento da vida dele, ele começa a olhar o vento, ele começa a imaginar: estou caminhando sobre as águas. Que parada é essa? Que loucura. Mas ele dá atenção para aquilo que ele está vivendo. Ele tira os olhos de Jesus, daqueles que tinha dito para ele: venha, Pedro. Há um momento na nossa caminhada cristã que nós recebemos o Senhor, decidimos entrar naquele ônibus que vai nos levar à salvação, mas aí então acontece que nós começamos a olhar as dificuldades, os problemas. Isso vai fazendo com que eu e você venhamos perder a nossa fé. Isso vai minando a nossa fé. Talvez um problema com o irmão A, B ou C, ou talvez porque você já está passando alguma dificuldade, você acaba atribuindo esses problemas à igreja. E muitos têm se falado aí: igreja não salva. Mas eu quero dizer para você que a igreja do Senhor é o lugar onde os salvos se encontram, se reúnem. A carta do autor desconhecido, de Hebreus 10, 25, ele diz: não deixem de congregar como costume de muitos. Então, se alguém falar para você: olha, vamos continuar, não para de ir para a igreja, olha, não, você e eu precisamos congregar, porque, como eu falei, quando alguém dá um testemunho, quando alguém fala de uma experiência, nós vibramos, porque nós somos irmãos em Cristo. Não fique olhando as situações. Eu não quero dizer para você que quando você aceita Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosas. Olhei o irmão Rodrigo aqui e vou parafrasear, uma frase que ele trouxe no encontro dos homens, Há flores no caminho,
mas há espinhos também. Irmão Diácono Rodrigo, né? No momento dos homens lá, deu essa palavra aí que eu anotei. Falei que ia anotar. Sabe? Caminhada cristã, todo mundo acha que vai ser de boa. Vem para Jesus, carro novo. Vem para Jesus, dinheiro na conta. Vem para Jesus, vai ser curado. Um exemplo claro, nós oramos pelo nosso pastor. Deus falou, não vou curar. Eu posso falar uma coisa para você? Eu estava no momento dessa reunião. E quando Deus falou, eu falei, meu Deus, mas que coisa. E saí em choque. Depois a pastora conversou comigo. Falei, meu Deus, mas Deus não vai curar? Como assim? Como assim, Deus? Foram os anos da minha vida em que mais eu me aproximei de Deus. Foram os anos da minha vida que eu experimentei mais o sobrenatural de Deus no meu secreto, no meu quarto, tendo experiências, clamando, sendo edificado pela palavra, pedindo misericórdia do Senhor. Sabe? As nossas orações mais fervorosas, queridos, não são quando tudo vai bem, mas sim quando nós estamos passando por momentos difíceis. Quando tudo vai bem, muitas das vezes nós até esquecemos do Senhor, esquecemos de orar pela manhã, mas quando você e eu estamos passando por problemas, por dificuldades, nós clamamos ao Senhor, nós sabemos para onde devemos correr, nós sabemos para onde nós devemos ir. No ano de 2017 para 2018, eu tive uma experiência não muito agradável. No dia 24 de dezembro, até usar o Rodrigo, que está aqui do lado, né? Esse irmão é uma bênção na minha vida. A gente estava grávida, e aí amanheceu com sangramento, e aí corremos. O Rodrigo foi lá, me deu um apoio, levou o Caleb, trouxe o Caleb para a igreja, depois minha irmã ficou com ele. E aí então, fizemos os procedimentos possíveis, e aí então o médico falou, ó, já era, pai. Não, mas vamos tentar aqui mais uma vez. Pai, você tem fé? Eu falei, tá falando comigo mesmo. E ele falou, vamos tentar aqui. Só que antes disso, na noite anterior, eu não sei se era durante o dia, eu ia para o quarto, eu chorava, eu clamava ao Senhor, né? Eu falei, Nayane, vamos ficar esperando aqui o procedimento, dorme um pouquinho. E eu ligava o chuveiro e eu chorava e clamava ao Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E aí então, mais tarde, nós tivemos a notícia, ó, não vai dar certo, vamos ter que fazer aqui o procedimento, infelizmente. E aí então, nosso filho o Caleb, tinha vindo para o culto, e a Nayane falou, vai lá ver o Caleb, depois você volta. E eu cheguei na igreja, o pastor ainda estava vivo, a igreja orou por mim, eu me senti muito amado pela igreja, abraçado por cada irmão, né? Cada irmão esteve ali conosco, né? Dando uma palavra amiga. Mas era o dia 24 para o dia 25 de dezembro. Imagine você passar a virada do Natal. Imagine você estar lá. Agora eu vou ficar bicudinho com Deus e não vou mais servir ao Senhor. Agora eu não vou mais pregar. Agora eu não vou mais cuidar de jovens. Por que, Senhor, tu fez isso? Nós cantamos alguns louvores, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas quando vem a prova dos 9, quando vem ali a questão de realmente ser confrontado, eu e você crescemos à medida que nós somos confrontados. Deixa eu falar uma coisa para você. Um evangelho que não te confronta, ele não te transforma. Ele não traz mudança de caráter, ele não traz mudança de pensamento, ele não traz mudança de atitude. Eu e você precisamos ser confrontados pela palavra do Senhor, e é por isso que nós precisamos meditar nela dia e de noite. Mas aí nós queremos palavras de bênçãos, nós queremos ser abençoados, né? Me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Pedro, ele demonstra uma ousadia tão grande em caminhar sobre as águas, mas no momento que ele começa então a olhar as circunstâncias, ele afunda. Olha aqui que Hebreus 4,16 ele diz, cheguemos com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdias e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe, eu não sei o que você tem passado até hoje. Eu não sei o que você tem vivido até hoje.
Mas eu quero dizer para você que o Senhor ele está presente, que o Senhor está com você, que o Senhor nunca nos abandonou. Sabe, eu não sei o que você passou, que parece ser algo que é impossível de resolver. Enquanto eu meditava nesse texto, enquanto eu meditava e fazia o esboço dessa pregação, eu lembro no momento que eu tive saído do emprego por uma desobediência minha. E foi um momento que, sabe, aquele momento que os céus, sabe, aqueles amigos falavam assim, não, se você saiu de contrato, aí eu fui bater na porta, não tinha vaga, não tinha vaga, não tinha vaga. Tá bom. Eu comecei a trabalhar e abri uma porta, e eu comecei a trabalhar, e comecei a buscar o Senhor. E eu cheguei ao ponto de algumas vezes eu falar assim, olha, o pastor falou, por que você não foi no culto? Não, pastor, estava... O que foi? Não, pastor, nosso carro estava sem gasolina. Meu filho, não fale isso, eu estou aqui para lhe ajudar. A igreja está aqui, eu estou aqui como igreja para te dar a mão. E aí eu comecei a experimentar o sobrenatural de Deus. Uma amiga nossa, ela recebeu uma tarefa. E eu quero falar para você que nada que seja imposto, querido. E ela estava num determinado local, congregava conosco, foi para um determinado local e falava assim, olha, você tem que honrar as pessoas. Você tem que abençoar, você tem que investir na vida. E ela estava vendendo os móveis que ela ia embora. E a líder da célula dela falou, você tinha que me dar essas coisas. E ela falou, eu vou receber a palavra, eu tenho que abençoar, beleza. Mas não falou quem. Acabou o culto, ela me liga, Rui, vocês estão onde? Não, estamos aqui no culto, saindo do culto. Vamos ali comer um peixe? Não. Falei, Nayane, e agora? A gente sem dinheiro, essa menina quer sair para comer um peixe. Mas a gente precisa semear na vida dela, a gente precisa falar nela, ter comunhão com ela. Vamos lá. E a gente foi. Aí quando terminou, aí na hora que ela falou, vou aqui rapidinho. Aí ela, sei que ela tinha ido no banheiro, quando nós, vamos embora? Vamos. Vamos pagar a conta? Não, já paguei. Como assim? E ela contou então o relato. Aí ela viajou, deixou um carro lá em casa. Amigo, meu pai disse que meu carro tem que andar, porque se ele ficar parado vai dar problema. Pode andar. Gasta a gasolina que tem nele aí. Aí eu queria vir para o culto, olhei o carro, tanqueado. Aí ela veio e poliu o carro para ali. Eu vi o cuidado de Deus. No momento que acabou a gasolina na cidade, que nós queremos viver de célula, um amigo, um cliente que eu conheci uma única vez no Mato Grosso. Um único contato. Posso guardar uma caminhonete na sua casa? Pode. Fique andando nela. Ia para a célula, encontrava... Sabe, Deus começa a gerar uma fé em nosso coração. E nós começamos a experimentar um cuidado dele nas pequenas coisas. Mas se eu e você não tirarmos os olhos dele, porque se nós começarmos a olhar os problemas, há uma frase de Einstein, né? Ou você vive a vida à espera de um milagre, ou você vive a vida como se ela fosse um milagre. Os meninos acharam que ia ser outra. Ai, renovei o repertório. Amém? Nós precisamos manter o foco em Jesus. Sabe? Que nível tem andado a sua fé? Você tem olhado as situações? E eu não quero que você não se engane a si mesmo. Eu uso muito o exemplo do Caleb, tá? Que Deus tem dado as experiências comigo. Esses dias eu falava com ele assim, eu falei, filho, você vai cuidar do papai quando o papai estiver mais velho. Você vai me levar para a igreja. Pai, mas para o culto jovem. Eu falei, você vai sozinho de carro. Eu falei para ele, você vai levar o Felipe. Pai, mas eu não sei dirigir. Eu falei que ele ia levar o irmãozinho dele para o culto e ele disse que não sabe dirigir. Porque ele está vendo uma promessa futura com aquilo que ele está tendo hoje. O Senhor nos promete algo e nós começamos a olhar a promessa futura com o que nós estamos vivendo hoje. Deus vai transformar o teu casamento. Meu Deus do céu, como assim? Deus vai restaurar os teus filhos na casa do Senhor. Meu Deus, mas meu filho está... Sabe? Aí a gente começa... A situação
não coincide com aquilo que o Senhor prometeu, a situação atual. Mas eu e você não andamos por vista, andamos por fé. E se você estiver na EBD, você sabe o que significa fé, o firme fundamento das coisas. Amém? Nós precisamos entender isso, querido. Nós não andamos por vista, mas por fé. Sabe? Pedro talvez possa ter pensado no primeiro momento que estava só, assim como os discípulos, no meio da tempestade, no meio do furacão. Pedro achou talvez que no momento que ele começa a caminhar ali, ele viu as situações, e as situações eram reais. Ele estava vivendo uma tempestade, ele estava vivendo ali um vento forte. Mas ele tirou os olhos de Jesus. Eu não sei o que você tem passado até hoje, mas eu preciso que você continue olhando para o Senhor. Continue crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele não te desamparou e não te deixou nem um minuto sequer. E no momento que Pedro começa a afundar, e aí muitas das vezes a nossa fé começa a ser reprovada, a ser minada, e pelas situações que nós estamos vivendo, nós deixamos que o inimigo tome conta do nosso coração, e aí nós perdemos o foco. Nós começamos a olhar as situações, começamos a olhar os problemas. Esses dias eu andava com um amigo, um senhor já, e ele trabalha conosco lá, e aí nós eu trabalho com vendas, e aí ele é coordenador do interior, eu coordeno aqui a capital, e a gente conversando com o supervisor, instruindo a equipe, e aí ele falava algo, e a pessoa rebatia, ele falou, cara, para cada chave que eu estou te dando, tu está me dando um cadeado de volta. Sabe, às vezes Deus está te dando uma direção e você só vê o problema. Deus está querendo, e você sabe, mas meu problema. Ai, mas meu problema. Ai, mas a minha dificuldade. Ai, mas a minha luta. Ai, mas a minha falta de dinheiro. Ai, mas eu não consigo isso porque eu não... Que Deus que você serve? Que Deus que você diz que confia? Se realmente crê que Jesus Cristo morreu ao terceiro dia, ressuscitou em carne, você crê que o Senhor tem poder? Se mesmo Jesus ele diz que obras maiores eu e você faríamos. Mas aí nós não começamos a viver. E toda vez que a Bíblia fala de poder, ele fala de um poder dunamis, de algo sobrenatural. Não é viver o natural. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu queria ir para um culto e chegar lá, sentar. Amém, tem igrejas que... Mas eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quero vir para um culto como esse e ser ativado nos dons do Senhor. É para isso que nós somos chamados. Eu e você precisamos que a nossa fé ela cresça. Pedro, então, no momento que ele afundou, porque ele, como eu e vocês, é uma pessoa falha, ele grita para Jesus, Senhor, salva. Nós temos falado muito nos cultos, né? Às vezes a pessoa está passando um problema, está com a falta de dinheiro, está com uma situação complicada. Aí depois que ela já tentou tudo, tentou empréstimo no banco, pediu emprestado, vendeu um carro, vendeu uma moto, e não conseguiu resolver, ela fala, agora eu vou orar. Quando a oração precisava ser aquilo que você precisava fazer primeiro. Nesse período da minha vida, que eu passei um tempo ruim, algumas contas acumularam, e eu vivi algo de uma desobediência minha, não era uma prova do Senhor. Eu me coloquei naquela situação. E aí eu lembro uma certa vez que estávamos com a casa com 3 parcelas. Sabe muito bem que 3 parcelas tomam, né, o imóvel, tomam o carro, tomam tudo. E nesse mesmo dia eu estava lá experimentando o sobrenatural de Deus. Estava numa caminhonete desse cliente, tinha ido para uma célula. A célula era na casa dessa amiga que tinha deixado o carro antes comigo. E nós chegamos nesse apartamento, começamos ali a ministramos aí. Ela, não, vamos fazer um lanche, amiga. Eu falei, eu sem fome, porque, meu Deus, a casa vão tomar. Vamos ser despejados, Senhor. E aí o telefone toca. Nós tínhamos uma causa na justiça.
E o advogado me liga e fala assim, você pode ir amanhã na Caixa Econômica? Eu tenho que lhe repassar o dinheiro. Eu falei, deu quanto, doutor? Deu tanto. 1.000 dízimo, as 3 parcelas. Rapaz, ainda sobrou um dinheiro pra gente sair pra dar uma voltinha, ó mulher. Deus é bom. Sabe? Eu não vou entrar nessa parte de dízimos e ofertas, querido, mas é algo que Deus tem colocado no meu coração. E eu tenho experimentado o sobrenatural do Senhor, a fidelidade do Senhor. Sabe? Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas são princípios que eu e você podemos, depois à luz da palavra, debatermos. Mas o foco central não é isso. Pedro clama pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus faz o quê? Estende a mão. Pedro ficou preocupado e quando ele grita e clama pelo Senhor, o Senhor estenda a mão para quem está do seu lado aí. Você só pode estender a mão para quem está perto. Em nenhum momento o Senhor esteve longe de Pedro. Em nenhum momento o Senhor tinha desamparado a Pedro. Foram as situações que acharam que fez com que Pedro achasse que o Senhor estava longe. Mas o Senhor sempre esteve ali, presente. O Senhor sempre está ao nosso redor. O Senhor sempre está ali do nosso lado. Basta eu e você clamarmos por Ele. Eu e você precisamos adorar o Senhor por tudo aquilo que Ele é. Precisamos reconhecer a grandeza do Senhor em todas as coisas. Sabe? Um evento em nossas vidas não nos define. Eu passei por um momento ruim, isso não me definiu quem eu era. Eu passei num momento de desobediência ao Senhor, isso não definiu quem eu era. Como também eu ter experiências no sobrenatural, ser batizado em línguas, ter uma revelação da parte de Deus, não define quem eu sou. Nós precisamos constantemente buscar ao Senhor. Esse Pedro que acaba aí tendo a sua fé reprovada pelo próprio Senhor Jesus, que fala, homem de pequena fé. Esses dias eu fui na livraria, e aí eu achei interessante, acabei não comprando, e aí a livraria cristã, ela tinha lá grãos de mostarda, né? E aí eu olhei, eu falei, meu Deus, quando Jesus equipara o tamanho da nossa fé a isso, é algo tão pequeno. Se tiveres fé, como um grão de mostarda. Tu vai dizer este monte, já tira-te do outro lado. Sabe? Pedro, ele tem uma experiência com o Senhor. Esse Pedro que é audacioso. Esse Pedro que tinha vivenciado a pesca milagrosa. Esse mesmo Pedro que tinha visto ali a multiplicação dos pães. Esse mesmo Pedro que tinha visto o Senhor curar enfermos. Esse mesmo Pedro que mais à frente nega o Senhor Jesus também. Ele teve experiências boas e teve na caminhada dele. Isso não definiu quem ele era, até ele saber quem realmente ele era em Deus. Esse homem que nega Jesus, mais à frente, ele se torna um dos principais líderes da igreja primitiva. Esse homem, na sua primeira pregação, quase 5.000 almas se convertem ao Senhor. Esse homem está indo adorar ao templo, ele e João, e ele tem um paralítico na porta da igreja, e ele fala assim, olha, me dá uma esmola. Ele fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. É esse Pedro. Eu quero dizer para você que aquilo que você viveu sem o Senhor não define quem você é. Você precisa avançar, continuar tendo experiências com o Senhor, caminhar por fé, buscar mais a Deus. Sabe, nós não podemos deixar que eventos em nossas vidas nos definam. Ah, mas eu vacilei com o Senhor agora, não posso mais experimentar. Na situação que eu tive, no primeiro retiro, eu tive a oportunidade de pedir perdão da igreja, pedir perdão aos meus familiares, a todos que eu tinha ferido ali. Estou zerado. Meu erro ficou no passado.
Não me define quem eu sou. Como também estar aqui pregando não define quem eu sou. Eu preciso todos os dias acordar e me colocar de joelho, me prostrar diante do Senhor e reconhecer que miserável homem que eu sou sem a presença de Deus na minha vida. Esses dias eu tive um momento, atrasou por causa de documentação e ano passado teve a minha formação. Mas para a questão de um trabalho eu precisava algumas coisas. Eu falei, não, eu desejo isso. Eu quero me formar, eu quero ter um curso superior. E aí eu fiz a faculdade ali, terminamos, e aí teve a colação de grau. Não quero que você venha dizer que, não se espante com isso, é muito bom. Você precisa ser o melhor na profissão que você exerce, você precisa buscar ter conhecimento constante. E eu comecei a ver algumas áreas na minha vida. Eu falei, poxa, fui promovido no emprego. Tenho 2 filhos maravilhosos. O segundo agora, o primeiro foi quase há 10 anos atrás. O segundo veio agora, é o bebelô da casa, é um xodozinho, é experiências novas. E aí é aquilo que a gente está vivendo. E eu falei, meu Deus, como tem sido bom, Senhor. E aí então eu consegui a formação e eu falei, Senhor, mas isso não preenche aquilo que só o Senhor pode preencher. Talvez você esteja um bom cargo no seu trabalho. Talvez você tenha conquistado bens, tenha comprado uma casa, um carro novo. Muito bom isso. Talvez você tenha conquistado a faculdade. Os meninos que vão casar, nós temos sempre falado, olha, não espere casar para ser feliz. Para que eu e você possamos viver a plenitude do reino, nós precisamos ter paz com o Senhor. Nós precisamos experimentar algo que só o Senhor pode nos dar. Sabe, queridos, essa história de Pedro, ela nos ensina que nós não devemos perder a nossa fé em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Eu e você precisamos tomar uma iniciativa de ir ao encontro de Jesus. Mesmo que no meio desse encontro aí, nós venhamos a quase afundar. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos manter o foco em Jesus. Hoje tem se falado muito em TDAH, em déficit de atenção. E eu não sei, mas eu não tenho isso, mas eu sou muito distraído. Eu lembro certa vez que eu tinha, acho que uns 13 para 14 anos. E aí então, com um amigo, na época de escola, ele foi lá e deixou um carro com a gente foi passear nesse carro. E aí alguém falou assim, olha fulano, e eu fui olhar também, e me esqueci que estava dirigindo e bati num carro. E ali como se não fosse algo, e aí um amigo meu que estava do lado falou, e agora? Eu falei, vamos fugir, tudo menor de idade aqui, não tem dinheiro para pagar isso. Tentei fugir, e foi uma aventura. Esse amigo meu, todos os anos, nos nossos encontros, nós falamos dessa história, até vamos mudar. E aí então, quando eu comecei a fugir, o dono do carro que eu tinha atingido, ele veio pela porta do motorista e ele batia, para o carro. E eu não parei, soltei a embreagem do carro com tudo e ele se jogou dentro, cena de filme. E ele puxava o volante e eu para cá, e eu pequeno no carro. E aí, quando eu olhei, tinham pessoas com a gente atrás no carro e falaram assim, vai bater. Eu falei, mas eu já bati. E eu olhei, tinha outro carro na frente. Eu falei, meu Deus do céu. E ali para mim foi... E esses dias, alguém, eu estou dirigindo e aí eu falo assim, eita, olha aquilo ali. Quebra-mola. Tá bom. Minha esposa fica meio chateada às vezes, que eu me distraio facilmente. E aí eu acabo perdendo a direção. Hoje eu fui com o Giovanni fazer uma missão e eu fui fazer um negócio. O Giovanni, vou colocar o carro para cá, tio, só para não... tomou a direção ao lado. Porque eu quero falar isso. Todas as vezes que nós começamos a olhar aquilo que não é para a gente estar olhando, ou estamos olhando aquilo que não nos edifica, vai fazer com que eu e você percamos o foco. Sabe o que faz com que um cristão se torne frio? Com que o cristão perca o foco em Jesus? É dar mais tempo e atenção nas coisas desse mundo. Pare um pouquinho e pense, quanto tempo eu tenho dado para Deus? Quanto tempo eu tenho pensado nas coisas do reino? E quanto tempo eu tenho pensado no carro próprio, na minha casa,
um bem-estar meu. Nós precisamos adorar o Senhor pelo que Ele é. Nós precisamos adorar o Senhor por aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele tem poder para transformar. Um belo dia alguém falou assim, olha, eu vou te contar, porque eu não fui curado dessa enfermidade, e eu fiquei muito curioso. E eu fui lá nesse local, e aí comecei a conversar, e aí conversamos, tomei suco, e aí terminou a conversa, eu falei, mas e aí, você não vai me contar por que você não foi curado dessa enfermidade? Ele falou assim, porque Deus não quis. Porque se Deus quisesse me curar, Ele tinha poder para me curar. E ainda assim, Ele continua sendo Deus da minha vida. Sabe, não limite o poder de Deus por Ele não ter feito algo. Não limite o poder de Deus porque você tem buscado, muitas das vezes, o Senhor. Como nós chegamos ao término de um culto como esse, chegamos numa lanchonete ou num restaurante e escolhemos um cardápio. Não é assim que o Senhor está para nos servir. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é cristocêntrica. Mas as pessoas querem que o Senhor nos sirva. Acham que temos um Deus que está para nos servir, que um Deus que está a nós. Não é assim. O evangelho genuíno não é esse. É negar a si mesmo. É diga não para a sua carne. Diga não para os seus desejos. Todas as vezes que eu lembro a pregação de João Batista, as pessoas chegavam, os fariseus querendo ser batizado, e ele tinha um discurso bem delicado e falava assim, arrependei-vos, raça de víboras. Imagina você chegar, talvez se fosse hoje nas mídias sociais, ele era cancelado. Mas hoje as pessoas querem ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra que vai fazer com que elas venham se motivar. Eu trabalho com equipe de vendas, 80 vendedores. Precisamos motivá-los, todos eles. Cada um buscando aquilo que ele tem, aquilo que ele gosta. Sabe, às vezes a nossa motivação está em coisas e as pessoas querem vir para a igreja e ser motivadas. Nós sabemos motivar você, mas o evangelho não é uma motivação, o evangelho é um confronto. Se nós colocássemos aqui uma campanha de oração para a casa própria, uma campanha de oração para o carro novo, uma campanha de oração para o marido voltar, uma campanha de oração para... Várias pessoas queriam. Mas e se nós colocássemos um anúncio na mídia lá da igreja, a campanha do negue-se a si mesmo, a campanha do diga não ao pecado, a campanha do diga não à mentira, a campanha do tome vergonha na cara. Eita Jesus! O mesmo Pedro que olhou as situações e deixou-se envolver por elas, foi o mesmo Pedro que se tornou um grande líder na igreja primitiva. Eu quero dizer, eu não sei como tem sido a sua caminhada até aqui. O que você tem vivido com o Senhor? Se em algum momento dessa caminhada você tirou os olhos do Senhor, mas eu quero te convidar esta noite a voltar os seus olhos para o Senhor, a focar no Senhor. Talvez você começou a viver uma caminhada, a ter experiências com o Senhor, mas afundou. E eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor não te chamou para ficar sentadinho no banco. O próprio Senhor diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. E quando você pega esse termo original no grego, de igreja, ele está falando eclésia, que significa chamados para fora. O Senhor não te chamou para ficar apenas aqui dentro, sentado. É muito cômodo, é muito gostoso o ar-condicionado, né? Nós temos uma cantina maravilhosa. Nós temos, né, agora estamos mais contextualizados, digamos assim, no ambiente de igreja. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Ontem no culto nós falamos sobre a necessidade de... Onde é que está seu melhor amigo? Está na igreja? Está servindo ao Senhor? Nós precisamos pagar um preço em oração. E talvez você, por algum motivo, um evento em sua vida, você desistiu
do chamado que Deus tinha para a sua vida. Em um momento da minha vida eu achei que, falei, pronto, tudo aquilo que Deus falou não vai mais acontecer porque eu vacilei, então tá de boa. Deixa eu falar uma coisa para você. As nossas melhores orações são no momento que nós estamos passando por lutas e dificuldades. As melhores que eu falo assim, são as mais sinceras, são as que você não fica floreando nada, fala direto com o Senhor. E um dia a gente faz uma oração, e aquela oração que você fez, o Senhor, Ele não volta atrás. Belo dia eu orei, Senhor, entrega a minha vida a Ti, faça de mim o Teu querer, faz de mim a Tua vontade. E aí eu não experimentei isso, porque eu não fiquei olhando para o Senhor. Eu comecei a olhar as situações. Talvez o Senhor tenha liberado promessas para a sua vida e você ainda não está vivendo. Talvez não seja o Kairos de Deus para você, o tempo de Deus. Mas eu quero dizer para você que se você tinha um sonho de fazer algo na casa do Senhor, de servir ao Senhor com seus dons, com seus talentos, e por algum motivo você se perdeu, porque você vacilou talvez, não deixe que esse evento defina quem você é. Não deixe que um erro do passado, por uma falta de fé, por uma falta de olhar para o Senhor, defina quem você é. Tome a posição daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós também podemos seguir esse exemplo de Pedro. Podemos reconhecer os nossos erros, pedir perdão, buscar ajuda ao Senhor. E eu quero nessa hora te convidar a ficar de pé, a curvar sua cabeça e fazer a sua oração.